Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui com a nossa sequência de questões Sebrasp, né? São 10 listas que totalizarão 30 questões, né? Essa é a 9ª lista e aqui a gente vai trabalhar um assunto que cai, que as pessoas ficam ali meio capengando, tá? Que é tempos e modos verbais, né? No edital do SESP sempre vem lá tempos e modos verbais. Na verdade, genericamente, cai flexão verbal. Sempre cai. E há muitas formas de cair. Muitas formas de cair, tá? Pode cair perguntando para você se os verbos estão no mesmo tempo e modo. Isso. Ele pode nem usar o nome. Pretérito perfeito, pretérito. Não. Ele pergunta se estão no mesmo tempo e modo. Caiu na prova agora de 2021 do IBGE. Foi? Perguntando isso, a gente vai mostrar para você, tá? E aí você tinha que estabelecer um quadro comparativo, né? Outra forma que cai é... A gente tem mania de usar as formas verbais de forma incorreta. Gente. Yara, se ele manter... Não existe se ele manter, se ele mantiver. Então, ó, é um erro gráfico, né? Mas que vem da flexão do verbo, né? Do modo como ele está flexionado, tá? Existe também a questão de você identificar o tempo verbal para ajudar na tipologia textual. A próxima lista é tipologia textual. E é assim, gente, quando você vê o tempo do verbo, ele ajuda a identificar o tipo de texto. Então, esse assunto tem relação com tipologia textual, tem sim. E tem outras formas, gente, quando você transforma aluga-se sala, sala é alugada, você tem que manter o mesmo tempo. Então, isso aí lá na concordância mexe com flexão verbal. Então, cai flexão verbal. Tá? De muitas formas. A gente selecionou 3 aqui que a gente considera importantes. Mais uma dica, tem uma base verbal relativamente boa que salva vidas, tá? Vamos dar uma diquinha aqui para vocês, tá? A gente vai ver a questão e a partir da questão a gente vai ver e te dando dicas aí. Só uma observação, dá logo teu like aí, deixa teu like, né? Te inscreve, ativa o sininho, ajuda a gente que a gente te ajuda daqui, ok? Vamos lá? Olha só. Como cai lá no teu edital, ó, emprego de tempos e modos verbais, tá? Esse emprego de tempos e modos verbais, nem sempre ela pede um nome, quase não cai, questão envolvendo, é você que tem que perceber, que você tem que reconhecer aquilo, tá? E aí, ó, a gente vai mostrar, a gente vai treinar e mostrar na prática como é que o SESP cobra, como é que o Sebrasp cobra, tá? Olha, essa questão que a gente colocou aqui, essa primeira questão, é de 2021, é do IBGE, é de agente de pesquisa e mapeamento. Ó. Assinale a opção que contém um trecho do texto em que as formas verbais foram empregadas no mesmo tempo verbal. Ó, ela não está... é pretérito perfeito, é pretérito imperfeito, é mesmo tempo. Aqui na esperteza dava para ganhar, dá, porque existe a forma. Existem desinências, gente, o verbo ele tem desinências que indicam qual é o tempo dele, qual é o modo dele. Aprenda a enxergar, aprenda a dar uma treinadinha, tá? Então, olha, nós vamos te dar, na verdade, uma diquinha, né? Na verdade, um dicaço aqui, sobre tempos e modos verbais antes da gente começar a resolver. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Em se tratando de modo, olha só, modo. Existe o modo indicativo, tá? Existe o modo subjuntivo, tá? E existe um modo imperativo. E tem desinência para ajudar, né? Ó, imperativo. Semanticamente, tá? O modo, na verdade, ele é mais importante na interpretação de texto, na semântica. Ó. O modo indicativo, ele é o da certeza. O modo subjuntivo, ele é o da hipótese. E o modo imperativo é o da ordem. Isso aqui é o modo, tá? O que a gente vai trabalhar agora? O tempo, tá? O tempo, genericamente, gente, é presente, passado e futuro. O tempo é presente, passado e futuro, tá? Então, você tem, ó, o presente do indicativo. Você tem 3 passados do indicativo. É o pretérito perfeito, é o pretérito imperfeito, né? E o pretérito mais que perfeito, né? E você tem 2 futuros, ó. Você tem o futuro do presente e você tem o futuro do pretérito, tá?
Tá. O subjuntivo, você tem só 3, ó. Você tem presente, você tem passado, que é o pretérito imperfeito. Ele é hipótese, nunca é perfeito, né? O passado, só um passado. E você tem o futuro, tá? E o imperativo? O imperativo só tem presente, só dá para dar ordem no presente, né? Faça o exercício, ó. Presente, presente. Então, os outros que interessam pra gente, tá? Deixa eu te avisar que a gente tem desinências, assim, ó. Quer ver, ó? O subjuntivo no passado, ó. SSE, fechou. O subjuntivo no futuro, R, fechou. Ó, o subjuntivo, ele sempre vem com conjunção, né? Que é essa conjunção que introduz essa ideia hipotética. Vou mostrar para você. Se, eu vou colocar o verbo cantar, ó, tá? Se, vou colocar o verbo cantar. O se tá jogando a hipótese, né? Mas para eu saber se é futuro ou se é passado, é a desinência, ó. Se você cantasse, eu iria assistir, passado. Se você cantar, eu irei assistir, futuro. Hipotéticos os dois. Se você cantasse, eu fugiria. Se você cantar, eu fugirei. Sacou? É a desinência. Aprendam a enxergar essa desinência aqui que ajuda a beça, tá? Você pode passar por mudar as pessoas, ó. Se cantássemos, né? Se cantarmos, ó. Mas continua a desinência, sacou? Tá. Pega essa desinência, porque essa desinência é pra sempre, tá? O passado do subjuntivo é sempre SSE. O futuro do subjuntivo é sempre R. E o presente, Ara? Bora dar uma olhada no presente. Presente é muito parecido. Então, bora pegar o presente certo e o presente hipotético, tá? Bora lá, bora lá, bora lá. Presente certo, ó. Eu canto, eu danço. Esse hoje é do presente. E aí, na terceira pessoa, é assim, ó. Ele canta, ele bebe. Opa, então bora lá mostrar, ó. Ele canta. Isso é uma certeza, a desinência é essa, né? Ele bebe. Vou colocar o verbo curtir, que é com I, ó. Ele... eu já vi muita gente colocar com I, né? Então, olha só o que eu tenho. Ele canta, ele bebe, ele curte os meus posts. É A e E, tá na terceira pessoa. E aqui a hipótese? A hipótese é o inverso, gente. Onde é A, vai ser E. Onde é E, vai ser A. E lembra, sempre tem conjunção. Caso, talvez, embora. Caso, o verbo cantar. Ó. Caso, o verbo beber. Né? Então tá, bora lá. Ele canta, certeza, caso ele cante. Ele bebe, certeza, caso ele beba, hipótese. Ó, lá é certeza, aqui com a conjunção ocorre uma mudança, ó, a desinência muda, que é a desinência da hipótese. Ele canta muito, certeza, caso ele cante muito, eu o contrato. Ele bebe muito, caso ele beba muito, eu compro mais de grátis, tá? Ok? E aí os passados, né, gente? Os passados têm desinências bem específicas, ó. Pretérito perfeito, STE, é o perfeito, ó. Cantaste, bebeste, curtiste. E na terceira pessoa, é assim, ó. Ele cantou, ele bebeu, ele curtiu, ó. São essas as desinências finais na terceira pessoa. Decora a terceira pessoa. Imperfeito. O imperfeito é muito importante, ele cai muito, gente. Ele pode ser usado na interpretação. Essa aqui, ó. Imperfeito é vá, a desinência é vá ou ia. A desinência é vá ou ia. Ele cantava, ele bebia, ó. Ele cantava, ele bebia. O vá e o ia, eles têm o mesmo valor, eles indicam o mesmo tempo, tá? E o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito é perfeito, na verdade, ó, porque é com a desinência ra. Por exemplo, eu vou dizer ele bebera, ó, ele bebera. Não tem acento, é ele bebera. É um passado distante. Esses três passados, assim, o pretérito perfeito é o começado e acabado, ontem, né? O imperfeito é aquele contínuo, é aquele habitual.
Se você me diz, esse menino cantava todo dia, metido a cantor, né? Uma característica dele. Ah, ele bebia muito, alcoólatra, né? Melhor se tratar, né? Melhor se tratar. Ah, ele pintava o cabelo, era um hábito. Ele corria no museu, era um hábito. Então, esse vá e esse ia indica que ele sempre praticava essa ação. Que isso era habitual. E o rá indica que é o tempo do ronca, sabe, distante. Ele bebera muito, não foi ontem. É um passado distante, tá? E o futuro? O futuro do presente é a desinência rei, irá, irás. Futuro do pretérito é a desinência ria. Por exemplo, em terceira pessoa. Amanhã ele beberá muito, ó. Ele beberá muito. Olha a diferença. Ele beberá, passado. Ele beberá, futuro, tá? E aí, se você diz, ele beberia no meu aniversário, mas agora tá tomando remédio, ó. Ele beberia. Veja a diferença, ó. Ele bebia é passado. Ele beberia é futuro. Então, é muito parecidinho, mas presta atenção nas desinências, né, ó. Ia, passado, pretérito imperfeito. Ria, futuro, tá? O que eu tô fazendo aqui é um esqueminha para você visualizar o que está em vermelho, que é a desinência. Ajuda pra caramba, tá? E ao dar uma treinada, volta para esse esquema aqui, fica olhando, tá? Agora vamos ver como é que a gente pode aplicar isso na questão do Sebrasp aqui, que caiu na prova do IBGE. Vamos ver? O que ele pediu aqui, ó? Ele quer os que estão no mesmo tempo e automaticamente tem que estar no mesmo modo, né, gente? Então vamos lá. Por muito tempo, fui uma pessoa dos livros. Ó, fui e a realidade me assustava e atraí a. Para quem não sabe, esse vá e esse ia, eles aqui são do pretérito imperfeito. Eu coloquei, agora você que tem que decorar. Cantava, dançava, bebia, pretérito imperfeito, são iguais aqui. Mas o fui não, gente, o fui não, não é, são diferentes. Deixa eu dar uma destacadinha aqui, ó, destaquei, olha só. Esse fui, gente, ele é, na verdade, pretérito perfeito, você quer ver qual seria a forma do pretérito imperfeito? Ó, o pretérito imperfeito seria essa, ó. Não consigo escrever pretérito imperfeito, será? Pretérito imperfeito. Qual é a forma do pretérito imperfeito? É era. O verbo ser é era. E o pretérito mais que perfeito? Ó, pretérito mais que perfeito é fora. Então, para você já tem em mente. Não são três passados? Tem que sempre decorar os três passados. Ó. Ontem eu fui uma pessoa dos livros, eu sempre era uma pessoa dos livros e eu no tempo do ronca fora uma pessoa dos livros. E esse aqui, qual é o tempo desse? Ó, esse vá e esse ia indica que esses dois são iguais. Eles são do pretérito imperfeito, né? Mas eles são diferentes de foi. Então, não é a letra A, não é a letra A. Bora ver a letra B. De seus 3 filhos, 2 servirão ao exército e desaparecerão nos 2 primeiros meses. Olha, Sebrasp foi muito legal nesse, não foi? É um assunto enjoadinho, mas se você prestar atenção, dá para você acertar. Olha só o que eu tenho. Igualdade. Igualdade, ó. Rã aqui, rã aqui. Igualdade. São iguaizinhos aqui, ó, tá? Eu poderia usar o singular, porque deixa mais claro, ó. Eu vou dizer, ele serviu, ó. Ele serviu no exército. Ele serviu no singular. No plural, eles servirão, né? Aqui, ó, ele desapareceu, ó. Ele desapareceu. Quando você tem esse uzinho no final, ó, isso aqui é do pretérito perfeito. Isso aqui é do pretérito perfeito, né? Ele cantou, ele bebeu, ele curtiu, tá? Ou eu e o pretérito perfeito. Aí o plural é rã. Esse rã é passado, né?
Esse irã, com M no final, ele é passado. Eles serviram, passado. Ontem eles serviram, o ano passado eles serviram, eles desapareceram. Singular, ele serviu, ele desapareceu. Igualdade, lindo. Alternativa a letra B de bola. Mas o CESP foi lindo, não foi? O Sebrasp aqui, não foi lindo? Ó. Rã, irã, ou lindeza, tá? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. E o singular deles ajuda a perceber, né? Serviu com o ali no final. Desapareceu com o ali no final. Dica, né? Bora ver os outros e classificar para você evoluir. Nunca tínhamos vivido de outra forma. Nunca tínhamos. Isso aqui é o seguinte, ó. Tinha aqui é pretérito imperfeito, tá? O pretérito imperfeito, ele tem terminação vá e ia, mas esse verbo é um verbo irregular. Então, tem alguns verbos que são irregulares. Então, por exemplo, ó, era, né? Vinha, ó, punha, tinha, né? São irregulares, tá? Então, o que eu tenho? O normal, pretérito imperfeito, é com vá e ia. Mas alguns verbos irregulares você vai ter que decorar, tá? Então, assim, era, éramos, vinha, vinhamos, punha, punhamos, tinha, tínhamos. Só acrescentei. Ele é pretérito imperfeito. Mas aqui não é pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito aqui seria sabia. Sabia. Não é. São diferentes, tá? Aqui vou te dar uma dica. Esse talvez pede essa forma. Se eu fosse usar, eu ia dizer isso, ó. Caso eu saiba, caso nós saibamos, ó. Se eu posso ler assim, caso eu saiba, isso é presente do subjuntivo. Tá? Você diz assim, ó, por exemplo, eu faço, caso eu faça, né? Eu vejo, caso eu vejo. Toda vez que eu coloco esse caso aí, eu vou ter um presente do subjuntivo, tá? E sempre tem um elemento que indica hipótese, porque o subjuntivo indica hipótese. Isso aqui não é hipótese, isso aqui é certeza, ó. Isso aqui é certeza, isso aqui é hipótese. Aí já dava logo para eliminar, né? Tá? A alternativa era B de bola, né? D de doido. Não imaginamos outro modo de viver. Teremos que passar um tempo aprendendo. Tá, não interpreta, olha, porque é o olho que interessa, tá? Não imaginamos, a gente tem isso aqui, ó. Ele imagina. O mus é só acréscimo. Ele imagina, isso aqui é presente certo, ó. É presente do indicativo, né? Ele canta, ele imagina, ele joga, né? Ele joga, nós jogamos. Ele imagina, nós imaginamos. É presente certo, tá? Aí, mas pode ser no futuro. Não, gente, futuro sempre tem R. Futuro sempre tem R. Futuro sempre tem R. Futuro sempre tem R. Sempre. Teremos é no futuro, ó. Eu terei, tu terás, ele terá, nós teremos, tá? Aqui, ó, tô colocando só para você enxergar. Então, isso aqui é futuro e é futuro do presente. Então, um está no presente, outro está no futuro, né? Tempos diferentes. E na letra E tá assim, tanto que isso ficou comigo. Ficou, esse uzinho aqui indica passado, né? Quem conta presente são as mulheres presentes. Opa, então já é diferente aqui, ó. Ficou, esse ou aqui, ele indica que é um pretérito perfeito do indicativo, né? Ó, ela cantou, ela bebeu, ela curtiu, com esse uzinho no final. Aqui, ele conta, elas são, então você tem, ó, conta e são como presente do indicativo. Certeza, né? Bom, a gente está dando o nome aqui. A banca não pediu o nome para você em nenhum momento. Não pediu o nome, mas ela perguntou para você em qual alternativa os verbos tinham a mesma classificação, tinham o mesmo tempo, tá? Aí, se tem o mesmo tempo, uma dica, foca nos conectivos. Conectivos ajudam, né? Nas desinências, nesse caso, é que existem sempre palavrinhas-chave que podem orientar o seu olho.
Nesse caso, se chamam desinências, tá? A alternativa era a letra B, de bola, e o fácil, porque foi relativamente fácil se você fosse um pouquinho esperto. As desinências eram idênticas. Às vezes, tem o mesmo tempo com desinências diferentes. Ó, aqui eram iguais, né? Mas são desinências de tempos, de verbos diferentes, terminado em A e terminado em ir, né, no caso. Ok? Então, dica, dá uma treinadinha em inflexão verbal. Essa primeira questão aqui, ela é uma questão que mexe mesmo com tempos e modos. Nem sempre o CESP cobra assim. Sebrasp, CESP, ele cobra de várias formas diferenciadas. Então, a gente pegou 3 bem diferentes, tá? Bora dar uma olhada nessa segunda, que é uma outra forma como ele pode cobrar. Olha só. Aqui. Essa questão é uma questão que nem te avisa de verbo. Esse é o problema, tá? Aqui, ó. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido original, o trecho. A Defensoria Pública fez intervenção judicial, poderia ser reescrito da seguinte forma. A Defensoria Pública interviu judicialmente. O que ele fez? Uma reescritura. Yara, então eu vou ler simplesmente, eu vou interpretar. É muito legal assim, aí eu posso verificar se tá certo. Peraí, a Defensoria fez intervenção, ela interviu. Ai, tá ótimo. Não é, você não percebeu. Ela não falou em inflexão verbal, ela não falou em verbo. É aí que tá, a gente tem um monte de questão do Sebrasp, que às vezes ele nem fala no verbo, ele reescreve, mas ele usou um verbo problemático. É aí que mora o perigo, tá? Então, essa questão do tempo e modo verbal, ou da flexão verbal como um todo, ela pode cair espalhada. Por isso que ter essa base é algo importante, né? Qual é o problema aqui? É esse verbo aqui. Tem uma diquinha que a gente colocou na sua apostila lá embaixo que tá assim, ó. Verbos derivados flexionam como verbos primitivos. Então, uma dica que a gente dá para você: perceba quando o verbo é derivado de outro e flexione pela forma primitiva. Você sabe que verbo é esse? Esse verbo é o verbo intervir. Ele é derivado do verbo vir. Então, o que você tem que pensar aqui? Ó? Qual é a dica? É verbos derivados, tá? Verbos derivados flexionam, né, como os primitivos, tá? Tem alguns primitivos, 5 em particular, que são importantes. Fazer, ter, por, ver e vir. É isso mesmo. Vamos supor, se você tem esses verbos, você tem o verbo assim, ó, satisfazer, né? Você tem o verbo refazer. Aí você tem o verbo manter, cai muito, né? O verbo manter, o verbo reter, o verbo conter, né? Aí você tem o verbo repor, você tem o verbo impor, você tem o verbo compor, supor, né? Você tem o verbo rever, você tem o verbo prever, aí você tem o verbo convir, ó, vou até mudar de cor um pouquinho aqui, ó. Você tem o verbo convir, né? Aí você tem o verbo advir, sobrevir, intervir, tá? Olha só, esses verbos que a gente quer que vocês entendam. Coloquei esse porque é esse o da questão, né? O da questão, mas olha só. Satisfazer é derivado de fazer, refazer é derivado de fazer, manter é derivado de ter, reter é derivado de ter, conter é derivado de ter, repor, impor, compor, derivado de pôr, rever, prever, entrever. Ó. Entrever, só para colocar mais um aqui. É derivado de ver. E aí o que acontece? Eles têm que ter a mesma forma. Então, assim, ó, ele tem que ter a mesma forma do verbo fazer. Ele tem que ter a mesma forma do verbo ter. Ele tem que ter a mesma forma do verbo pôr. Ó, só uma observação. O verbo pôr tem acento, os derivados dele não, tá? Ver
tem que ter entrever, tem que ter a mesma forma do verbo ver. E esses tem que ter a mesma forma do verbo vir. Eu vou avisar uma coisinha para vocês. Vocês têm sérios problemas em flexionar o verbo ver e o verbo vir. O verbo ver, uma dica para você, ó. Ver novela, ver novela, ver novela, ver novela. E aqui, ó. Vir pro curso, vir pro curso, vir pro curso, vir pro curso. Porque quando você lê dentro desse contexto, a possibilidade de você errar diminui e muito, tá? Então, por exemplo, tem uma frase com o verbo satisfazer, tá? Ah, se ele te... E cuidado com aquele se, né? Porque já era uma hipótese, né? Ah, olha só. Se ele se satisfazer... Não existe isso aqui, gente. Não existe, ó. O se, ele gera uma flexão aqui. O R pode, porque é o futuro, né? Mas não é se ele fazer. Ah, se ele fazer um bolo. Não existe se ele fazer. É se ele fizer. Então, é se ele se satisfizer. Ele tem que ter a mesma forma, né? Yara, mas olha, se ele manter esse posicionamento, eu vou embora. Qual é o problema? Não existe se ele ter. Se ele ter dinheiro, não existe isso, tá? É se ele tiver. Então, é se ele mantiver, né? Ah, mas pode ser tivesse, mas se tá o R, você vai manter o mesmo tempo, né? Você só vai ajeitar a forma, né? Aí, olha só, se você disser, ele, sei lá, se eu colocar, ó, se ele compor uma nova canção. Não existe se ele pôr, gente. Não é. Ai, se ele pôr o copo em cima da mesa. É se ele puser. Então, é se ele compuser. É isso que a gente tem que ver. O problema desses dois, às vezes, nem é chegando lá. Às vezes, o próprio verbo você já usa errado. Ó. Entrever. Aí tá assim. Ah, eles entreveram. Entreveram. Gente... Eles entreveram. Que diacho é entreveram, tá? Porque é o seguinte, se é do verbo ver novela, olha só, ver novela, ver novela, ver novela. O que você diria? Eles veram novela? Não, né? Eles viram novela. Então, eles entreviram. E aí, o pior de todos, que é o vir, né? Olha só, lá, você tem que é a frase que mais cai, gente. Ah, ele interviu. Ele interviu. Se você não prestou atenção, viu é do verbo ver. E o problema é que ele é do verbo vir. Existe ele viu para o curso? Existe ele viu para o curso? Não existe, gente. É ele veio para o curso. Não existe interviu, só existe interveio. Não existe interviu, só existe interveio. Isso serve para todos esses verbos, né? Ó. Com, veio, porque não existe com viu. É a de veio, porque não existe a de viu. E é interveio. Eles são derivados do verbo vir. Então, ontem ele veio, ontem ele veio, ontem ele veio. Isso não conviu, não, isso não conveio, isso não adveio. Ele não interveio. Ai, Ana, é horrível, mas tá certo, tá? O que você fala é que tá errado. Então, fica a dica. Esses 5 verbos, eles têm que ser verbos, você tem que dar uma paradinha, porque eles são problemáticos. Não pode ler, não. Tem que lembrar de se há uma derivação e pega o verbo primitivo. Tudo bem? Levando isso em conta, fica um pouquinho mais fácil, né? Aqui, ó, interviu é o verbo, ó, é o prefixo inter, né? Mais o verbo vir. Lembra? Vir para o curso, vir para o curso, vir para o curso, vir para o curso, vir para o curso. Ele não viu para o curso, não. Ele veio para o curso. Então, ele interveio. Ele interveio. Não existe interviu. Não existe interviu. Essa frase, ela está errada. É a correção gramatical dela que está errada. Não parece que é flexão verbal, mas é. Na verdade, é assim. Toda vez que o Sebrasp colocar uma frase que contenha um desses verbos, refazer, satisfazer, impor, sabe?
que seja derivado de um desses verbos, você vai ter que automaticamente verificar qual é a origem, se aquela flexão está certa ou está errada. Nesse caso, está errada, tá? Não existe interview, não existe interview, não existe. É quase uma questão de grafia, né? É interveio. Por quê? Porque é do verbo vir. E se é vir para o curso, né? Veio para o curso, veio para o curso, veio para o curso, interveio. Ok? Ok. Olha só, para quem está querendo se preparar bem, né, na banca Sebrasp, a gente tem uns materiais bem legais, né? Na nossa parceria com a loja do concurseiro, a gente tem curso completo, tá? E dentro desse curso completo tem flexão verbal, toda flexão verbal, sintaxe, concordância, tudo. Tem questões lá do Sebrasp, sem problema nenhum. O curso completo você tem naquele espacinho dos cursos da professora Yara Célia, o português descomplicado, né? E a gente tem o Quebrando a Banca Sebrasp CESP. Quem adquiriu sabe que é um produto muito legal, a gente divide por assunto. Tem sim muita questão de flexão verbal, inclusive aqui tem muita questão de flexão verbal mesmo, porque tem vários casos de flexão verbal complicados. A gente está colocando aqui algumas para que você tenha uma luz, né? Mas lá a gente tem muita coisa. Tá só R$ 49,00, se fosse você aproveitava, né? São 300 questões ao todo, mas a gente tem várias lá de flexão verbal, bastante, tá? Eu, se fosse você, adquiria logo. Mas bora ver mais uma questãozinha aqui, ó. Essa é legal e essa a gente já vai fazer o linkzinho para a próxima lista, que é de tipologia textual. Ele tem a ver, vamos ver, tá? E isso, se não cair, você aproveita o conhecimento para acertar na tipologia textual. Vamos ver, ó. No último parágrafo do texto, o emprego das formas verbais no pretérito imperfeito no indicativo. Minha Nossa Senhora, ele usou o nome. Agora você tem que lembrar quando o verbo está no pretérito imperfeito. Indica que as ações do Tenente Souza eram habituais. Tais hábitos acabam por caracterizar o personagem. Minha Nossa Senhora, Yara, tá? Deixa eu te avisar, tá? Pretérito imperfeito do indicativo. Qual é a desinência? Eu te dei a dica. Desinência vá, cantava, dançava, ou desinência ia, bebia, partia. Se for irregular, né? Se ele for irregular, né? Ó, era, tinha, punha, vinha, né? É o irregular, né? Mas olha só, o vá e o ia são as desinências. Agora deixa eu acrescentar informação para você, tá? O pretérito imperfeito, ele sempre indica algo que é habitual. Sempre. Sempre é uma característica. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Se eu disser para você, eu corria todo dia. Tinha o hábito de correr. Era uma característica corredora, né? Ah, eu bebia todo dia, alcoólatra, né? Ah, eu pintava minha unha, né? Vaidosa. Eu posso concluir que isso é um hábito. Então, isso você pode decorar, tá? Toda vez que você tiver um pretérito imperfeito, ele indica uma ação habitual, que é o sempre. Então, se for atribuída a algum personagem, é uma ação habitual do personagem, é sim uma característica. Então, isso aqui é verdade. Agora, se esses verbos estão no pretérito imperfeito, eu não sei. Aí isso eu tenho que voltar para o texto. Você tem que tomar cuidado com isso se você vai fazer prova do Sebrasp. É sério. Porque às vezes a informação está toda certa, mas o texto lá é diferente, tá? O texto não está com aqueles verbos, tudo bem? Então fica de olho. Não adianta a informação estar certa, você tem que conferir no texto. Essa informação está certa, mas se os verbos não forem pretérito imperfeito, o item está errado, tudo bem? Vamos lá, informação toda certa. Se os verbos estiverem no pretérito imperfeito, eles vão ter desinência vá ou ia, ou vão ser esses. Se eles estiverem, eles indicam sim ações habituais. E se são habituais, são características, sim, usadas na tipologia textual, né? Vamos dar uma olhada no texto. O texto é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Apontava a lua com o dedo. Peraí. Apontava, pretérito imperfeito. Apontava a lua com o dedo. Deixava-se ficar deitado quando passava o enterro. Peraí. Deixava-se ficar deitado. Peraí, quando passava o enterro. Vamos lá. Apontava a lua com o dedo. Deixava-se ficar deitado quando passava o enterro.
Não se benzia. Esse ia também é do pretérito imperfeito, ó. Ouvindo o canto da mortalha, dormia sem camisa, ria-se do trovão, alardeava o ardente desejo de encontrar um curupira, um lobisomem ou uma feiticeira, ficava impassível vendo cair uma estrela e achava graça ao canto agoureiro do acauã, que tantas desgraças ocasiona. Enfim, ao encontrar um agouro, sorria e passava tranquilamente sem tirar da boca o seu cachimbo de verdadeira espuma do mar. Gente, é verdade, olha só. Pretérito imperfeito, pretérito imperfeito, pretérito imperfeito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito imperfeito, pretérito imperfeito, pretérito imperfeito. Isso indica ou não indica uma característica dele? Ó? Ele apontava a lua com o dedo, sempre. Deixava-se ficar deitado quando passava o enterro, sempre. Ele não se benzia. Ele é uma pessoa que não acreditava nessas coisas, não. Não se benzia ouvindo o canto da mortalha. Dormia sem camisa. Ria-se do trovão. Alardeava o ardente desejo de encontrar um curupira, um lobisomem ou uma feiticeira. Ele era uma pessoa que não acreditava nessas coisas, né? Ficava impassível vendo cair uma estrela. Como assim ele não fez um pedido para a estrela cadente? E achava graça ao canto agoureiro do acauã. Meu Deus, ele ria do agouro, que tantas desgraças ocasiona. Enfim, ao encontrar um agouro, sorria e passava tranquilamente, sem tirar da boca seu cachimbo de verdadeira espuma do mar. Verdadeiro, né? Todos os verbos, a predominância dos verbos aqui é de pretérito imperfeito, pelo vai e pelo ia. E indica uma característica dele, né? De ser impassível ao agouro, às crendices, às crenças populares. Não acreditavam nessas coisas não, né? Meio que até desrespeitava as coisas, os enterros e tudo mais. Então, assim, eu consigo caracterizar o personagem. Ele não acredita em crendices, em agouro, tá? E o item, gente... Os verbos estão no pretérito perfeito indicativo? Sim! E eles indicam que as ações eram habituais? Sim! Tais hábitos caracterizam o personagem? Sim! A alternativa certa, né? O item está certo. A questão era você perceber, era você lembrar o que é o pretérito imperfeito. É com desinência vá ou com desinência ia. E desinência vá ou ia sempre indicam ações habituais. Se são habituais, sempre caracterizam aquele a quem essas ações se referem. Ok? Ok. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? São 3 dicas bem diferentes em relação à flexão verbal, né? Que é tempos e modos verbais. Mas aí a gente também quer avisar o seguinte... que você tem que tomar cuidado em relação a tempos e modos verbais, porque existem outras formas de serem cobrados. Então, fique de olho, treine, decore desinência, tá? Faça a questão de tipologia olhando para o verbo, porque vai ajudar muito, ok? Espero que você tenha gostado dessa dica. Flexão verbal é importante, mesmo quando não é cobrado, para que você tenha uma base, né? E aí você possa perceber se aquela construção está certa ou está errada. Ok? Deixa teu like logo aí, ativa o sininho, fica de olho que vem muitas dicas por aí. Beijinho e até a próxima.